Oi, gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Clínica Neuroenvolver, aqui no Rio de Janeiro. E eu tô aqui hoje para o nosso terceiro encontro, a convite da Fisio Vital. Nas duas últimas aulas, a gente falou um pouquinho sobre a importância da postura de pé e formas de colocar a criança de pé, tanto em casa quanto na terapia. E o tema de hoje é quando indicar o parapódio. Qual modelo indicar e quanto tempo de uso, por quanto tempo a criança deve utilizar. Então, o que as publicações científicas falam, né? Então, elas dizem que as crianças que andam menos de 2 horas por dia, ou aquelas que não andam em momento nenhum, que são totalmente cadeirantes, elas podem apresentar diminuição da densidade óssea, fraturas, e aí a gente está falando de fraturas patológicas em consequência da osteopenia, contraturas musculares e deformidades ósseas. Como a gente vem conversado, nas aulas anteriores, os benefícios da postura de pé incluem melhora da densidade óssea, prevenção de contraturas musculares, prevenção de deformidades ósseas, aumento da amplitude de movimento e prevenção de subluxação e luxação do quadril. A gente, no entanto, sempre tem que ter em mente que quanto mais ativa essa criança estiver, melhor vai ser a resposta, então maiores vão ser os benefícios, tá? Então, nesse artigo de 2021, eles pegaram adultos com paralisia cerebral, cadeirantes, e inseriram no programa para colocar em pé, tá? E aí eles entrevistaram essas pessoas e analisaram essas pessoas para ver quais os benefícios que eles tinham, pelo uso da postura de pé diariamente. E aí o que eles encontraram, O que os pacientes reportaram? Então, eles disseram que obtiveram uma melhora no funcionamento tanto intestinal quanto da bexiga, melhora no bem-estar geral, melhora no sistema digestivo, melhora no autocuidado, então eles se sentiram mais capazes de realizar atividades de autocuidado, diminuição da dor, melhora nos padrões de sono, melhora na circulação sanguínea, diminuição da fadiga, isso na maioria dos casos, teve uma pessoa que disse que aumentou a fadiga ao invés de diminuir, mas aqui a gente tem que pensar no condicionamento, então a princípio provavelmente aumenta-se a fadiga e conforme o adulto vai ganhando o condicionamento, isso vai melhorando. Melhora no padrão respiratório, diminuição da espasticidade e diminuição das lesões na pele, então das úlceras de pressão. E por quanto tempo a pessoa tem que ficar de pé por dia para ter aqueles benefícios? Então, segundo essa revisão sistemática, a dose recomendada para o programa de pé, então com suporte, é de 60 minutos por dia. Então, esses 60 minutos, eles não precisam ser feitos de forma corrida. Então, você pode colocar a criança de pé várias vezes ao longo do dia, desde que ao longo do dia, no final de 24 horas, você tenha conseguido um somatório de 60 minutos, tá? Então, você pode fracionar. E quando que eu vou usar o parapódio? Então, eu tenho meu filho, eu levei para casa, a fisioterapeuta me ensinou a colocar de pé. Eu consigo manter o alinhamento dele? Para mim é fácil? Sim. Beleza, não preciso do parapódio. Eu consigo manter a carga de tempo que eu preciso? Então, assim, eu consigo fazer os 60 minutos? Ou, por exemplo, eu consigo fazer 10 minutos, mas depois eu tenho que cuidar do meu outro filho, eu tenho que fazer comida, lavar roupa e aí não dá tempo de colocar de novo. Eu preciso de um suporte, eu preciso de uma ajuda. Ou eu até consigo tempo, mas em algum momento eu perco e a criança acaba ficando torta. Então, nesse caso, eu preciso do parapódio. Agora, se eu consigo colocar os 60 minutos, a criança fica alinhada, não tem por que usar o parapódio. Quanto mais ativa ela tiver, melhor, tá? Então, o parapódio vai ser o último recurso. E o que é o parapódio? Então, o parapódio ele é um dispositivo médico que oferece suporte para os pés, joelhos, quadris e tronco, permitindo que o paciente permaneça de pé no máximo
máximo alinhamento. Então, se ele oferece suporte de pé, joelho, quadril e tronco, então pensa que a criança está toda presa dentro do aparelho. Então, por mais que você consiga fazer uma descarga de peso em membro inferior, você não consegue ativação muscular, tá? Então, se você conseguir, de novo, se você conseguir colocar essa criança de pé por 60 minutos sem precisar do parapódio, maior vai ser o benefício. Então, e os tipos, né? A gente sabe que existem vários tipos de parapódio no mercado. Então, qual tipo que eu vou usar? Então, segundo essa publicação também de 2021, a Jeanne, né? Ela pegou 3 grupos de pacientes. Então, um com tônus alto, outro com tônus baixo e um terceiro que tinha tônus normal, são crianças típicas. E o que ela fez? Ela testou os diferentes modelos de parapódio com todas essas nos 3 grupos e avaliou quanto de descarga de peso ocorria, né? Em cada um dos grupos, em cada modelo de parapódio. E o que ela achou, né? Então, a maior descarga de peso quando eles estavam avaliando crianças de tônus alto, né, hipertônica, foi quando a criança estava utilizando um parapódio com 0 graus de inclinação, então totalmente retificada, com os pés juntos, ou seja, alinhados com o quadril, e prono, ou seja, o apoio anterior. Tá? Então, nesse caso, quando eles estavam utilizando esse modelo de parapódio, a gente conseguia 91% de descarga de peso. A menor descarga de peso, cerca de 67%, acontecia quando a gente utilizava 30 graus de inclinação com 60 de abdução, ou seja, as pernas estavam abduzidas 60 graus, afastadas uma da outra, e em supino, ou seja, o apoio posterior. Por que usar a abdução? Então, algumas publicações, o que elas dizem? Que se a gente coloca a criança de pé com 60 graus de abdução, a gente faz maior encaixe na articulação do quadril. Então, isso seria melhor para o desenvolvimento do quadril, tá? Para evitar a subluxação. No entanto, o que esse estudo mostrou pra gente? Que se a criança tem o tônus alto e você faz esses 60 graus de abdução de quadril, você diminui muito a descarga de peso que ele está fazendo. Então, será que não é melhor, talvez, usar, por exemplo, 30 graus de abdução, que está aqui em amarelo, que ele vai ter um pouco menos de descarga de peso do que se ele tiver no 0, né? Os pés juntos, mas você vai conseguir ali um encaixe melhor do quadril, se é isso que você está buscando com a abdução, tá? No tônus baixo, o que ela observou? Que a maior descarga de peso, cerca de 93%, acontecia quando a gente usava um parapódio 0 inclinação, com 60 graus de abdução e de supino, ou seja, com apoio posterior. Então, ele estava reto, apoio posterior e com 60 graus de abdução, tá? E a menor descarga de peso, cerca de 65%, ela era encontrada quando usava 30 graus de inclinação, pés juntos e prono, ou seja, o apoio na frente. Tá? Então, nessa posição, a gente quase não conseguia fazer descarga de peso. E no tônus normal, na criança normotônica, o que ela observou? Que a maior descarga de peso acontecia quando utilizava 0 graus de inclinação, os 60 graus de abdução, que algumas publicações sugerem, para melhorar o encaixe do quadril, e supino, ou seja, na parte posterior, o apoio. E a menor descarga de peso era com 30 graus de inclinação, pés juntos e prono, ou seja, o apoio na frente. Então, o que os 3 têm em comum, né? Qual é que tem maior descarga de peso? Tanto no hipertônico, no hipotônico e no normotônico, a maior descarga de peso, ela acontece quando o paciente está com 0 graus de inclinação. Então, quando nada de inclinação, 0 de inclinação, é o ideal para ter maior descarga de peso, tá? E aí, no paciente espástico, o parapódio prono, né, ou seja, com apoio anterior, era o que oferecia maior descarga de peso, enquanto no hipo e no normo, o supino, né, com apoio posterior. E a diferença também a gente observa aqui
no tanto de abdução que a gente pode oferecer. Então, a gente tem que pensar nisso, né, quando a gente vai indicar um parapódico no paciente. Então, qual o tônus desse meu paciente? Qual parapódico que eu vou indicar? Eu vou indicar com abdução? Então, eu sei que se eu abduzo o membro inferior, se eu afasto esses membros inferiores, eu consigo uma maior descarga de peso, né? Então, no hipotônico e no normotônico. Agora, no hipertônico, isso diminui. Então, às vezes, eu posso reduzir um pouco a abdução para que eu consiga descarga de peso e melhor encaixe do quadril. Então, isso é interessante para a gente pensar, né? Então, é um artigo recente, ele foi publicado agora em maio de 2021 pela Dini. Então, vale a pena a gente pensar nisso quando a gente vai indicar o parapódio para os nossos pacientes, se for necessário. Então, legal, né? Mas esse é um estudo americano, ele usa parapódios que tem lá fora. O que a gente tem aqui no Brasil? O que tem de disponível? Então, o Gazelle da R82, a gente tem aqui disponível para compra. Ele é um parapódio muito versátil, porque ele pode ser usado tanto em prono quanto supino. Você pode regular a inclinação. Então, você que regula se você quer dar 0 ou algum nível de inclinação. E você também consegue regular o tanto de abdução que você quer oferecer para esse paciente, tá? Então, esse é o Gazelle da marca R82. Ele tem disponível para venda aqui no Brasil, é importado, então o valor é um pouquinho alto. Esse também é da marca R82, também tem disponível aqui, e ele tem apoio tanto de tronco, de quadril e de membro e de joelho, tá? E no pezinho também. E ele vem com essa mesa, mas a maioria vem com a mesa. Qual a vantagem que eu achei desse, né? Que eu achei legal? É que você pode regular o apoio de tronco conforme a criança vai melhorando. Então, você pode começar mais alto. Se a criança ganha controle de tronco, você vai descendo. Eu achei que isso é interessante. E ele possui uma base que você pode adaptar depois. E aí ele oscila. Então, você consegue trabalhar a reação, um pouquinho de reação ali, de equilíbrio. Por mais que óbvio, né, que se você descer o apoio e aí você usar essa plataforma, você consegue trabalhar um pouquinho de reação de equilíbrio. Então, eu achei esse modelo interessante e também tem disponível aqui. Eu, particularmente, nunca usei, mas parece interessante. O Erectus, da marca Vanzetti, ele é nacional, então ele acaba que é mais barato. Então, ele inclina, você consegue deitar ele todo, colocar o paciente e depois ajustar a 0 graus. Ele possui apoio de tronco, apoio de pé, apoio de quadril, apoio de joelho, apoio no pé, tá? Então, nele você consegue regular a inclinação. Agora, você não consegue regular a abdução. Você até consegue dar aproximadamente 30 graus de abdução, mas você não consegue 60, por exemplo, tá? Não tem como você oferecer tanta abdução nesse modelo. Uma outra dificuldade que eu já observei, né, são nas crianças que não têm controle de cabeça e que precisaria usar o HeadPod, então ele não tem aonde acoplar e você acaba que precisa fazer alguns ajustes por conta própria, né, algumas gambiarras, para conseguir fazer esse uso, né, o uso do parapódio junto com o HeadPod. Outro modelo, né, também da Vanzetti, é o parapódio simples, esse de madeira. Tem de várias marcas, tá, gente? Eu trouxe da Vanzetti o de madeira, mas existem várias marcas desse parapódio de madeira. Ele é um modelo mais simples e acaba que é o mais barato do mercado. E esse outro também da Vanzetti, mas esse é de metal. E esse não inclina. Ele é igualzinho o Erectus, sendo que ele não inclina, tá? Então, ele tem apoio de tronco, apoio de quadril, apoio no joelho, apoio no pé, e aí a mesma questão da abdução. Você não consegue os 60 graus, mas você consegue aí uns 30, tá? O Prono Standard da Rifton, você também não consegue regular, até porque essa questão da abdução é um pouco mais recente, tá? Então, as publicações que começaram a falar, né, da importância de ter talvez um grau de abdução para conseguir o melhor encaixe do quadril, elas são mais recentes. Esse Prono Standard da Rifton é um modelo bem antigo, tá? Então, ele não tem esse ajuste, essa regulagem. Mas ele tem apoio de tronco e apoio de quadril. Mas a gente viu lá, né, gente, no nosso
no nosso quadro que ele não oferece tanto suporte, ele não vai proporcionar uma descarga de peso tão eficiente nos pacientes que forem espásticos. No hipotônico, aliás, falei errado, né? Então, ele não vai ser muito indicado para os pacientes hipotônicos, ele não oferece uma boa descarga de peso, talvez para o paciente espástico, né? Talvez, segundo essa publicação, né? Que mais? Esse daqui, esses dois, tá, gente? Eu vi na internet que tem disponível aqui no Brasil, mas eu sinceramente nunca vi. Mas, enfim, eu achei ele interessante. Ele também inclina, ele é todo acolchoado, ele tem o apoio de quadril, apoio de tronco, apoio de joelho, mas, de novo, ele não permite ajustar essa abdução dos membros inferiores, tá? Esse outro, ele é legal porque ele pode ser usado tanto como cadeira de posicionamento como parapódio. E você ainda pode regular a inclinação que você quer utilizar. Esse, eu já tive um paciente que usava, mas a família trouxe de fora, tá? Então, ela foi buscar e trouxe. Eu nunca vi vendendo aqui, mas na internet constava como disponível em uma loja, tá? Então, eu trouxe para vocês conhecerem, porque eu acho que é um modelo interessante, uma vez que ele cumpre duas funções, né? Esse aqui é o Jumper Equipamentos, da Jumper Equipamentos. Então, ele é um parapódio, a criança fica de pé, só que ele oferece a possibilidade da criança tocar, como toca a cadeira de roda, tá? Então, ela tem a roda, igualzinho da cadeira de roda, tem o aro e a criança pode tocar. Eu achei uma opção interessante, porque permite que a criança se desloque pelo ambiente, mesmo que ela não consiga dar o passo, né? E aí, ao mesmo tempo que ela tá fazendo descarga de peso, ela tá em pé, né? Então, eu não tinha visto ainda, mas eu achei bem interessante. Eu acho que a gente pode pensar, né, na utilização, principalmente de criança mielo, né? Eu achei que dá pra gente usar. Então, gente, antes de encerrar, o que eu vejo na prática clínica, né? Eu atendo vários pacientes e quais que eu indico parapódio? Raríssimos casos, tá? Então, no último caso, realmente não deu jeito, a gente tentou de tudo para a família colocar essa criança de pé e não conseguiu. Aí a gente indica o parapódio, tá? Pelo tempo indicado, pelo menos. Então, aí eu indico o parapódio. Antes de indicar o parapódio, eu penso muito bem se essa criança não se adaptaria a um andador, né? Então, por exemplo, eu já tive um paciente que ele tinha um NF Walker e ele usava como parapódio. Então, por exemplo, ele fazia as atividades de casa, os trabalhos de casa da escola, de pé no NF Walker. A gente travava e ele fazia a atividade dele na mesinha do NF, tá? E quando ia andar, a gente destravava, ele andava. Então, era um equipamento só que servia para duas funções. E isso pode acontecer com vários, né? Então, com da Rifton, enfim. A gente pode usar o andador e ele ter essa dupla função de ficar em pé e andar, dependendo da criança. Então, tem que pensar muito bem se vale a pena em termos financeiros. O que as famílias, minhas famílias, tá? Particularmente, têm acesso. Erectus da Vanzetti e os modelinhos de madeira simples, tá? Então, é o que a maioria, esse e esse, tá? E esses dois aqui. São os que os meus pacientes têm acesso, pensando que eles compram também as cadeirinhas, os carrinhos, os andadores. Então, enfim, quando tem andador não tem o parapódio, mas tem os carrinhos, a cadeira de banho. Então, o que eles conseguem geralmente comprar, né? Então, tem acesso. São esses dois modelos, tá? Esses 3 modelos aqui. Então, isso é a minha realidade na minha prática clínica. Mas, enfim, se vocês podem ter outra realidade na cidade de vocês e o paciente ter condições de comprar outro modelo, tá? Então, é isso. Então, a próxima aula, né? O nosso próximo encontro vai ser o nosso 4º encontro. E aí, eu vou conversar com vocês sobre os andadores, qual é a indicação, o que a gente tem disponível aqui no mercado e como que a gente pode utilizar, tá? Essa aula, eu citei alguns artigos, então eles vão estar disponíveis lá no Telegram, tanto da Físio Vital quanto no meu Telegram. Então vocês podem me seguir, @neuroenvolver.rj, ou ir lá no Telegram da Físio Vital
E se vocês já seguem, vocês vão conseguir o acesso também para os artigos, tá? Acho que é isso. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal da Fisio Vital, se inscreve agora, ativa o sininho para você ser avisado quando for liberada nosso próximo encontro, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo encontro.